Olá, seja bem-vindo ao Sinal Verde. É sempre um prazer estar consigo aqui nesta tela para debater temas relacionados com o meio ambiente. E na abordagem de hoje vamos falar de um tema crucial para a nossa cidade: a gestão responsável da urbanização urbana. Vamos destacar as ações preventivas para a estabilidade e segurança das infraestruturas. Com a aproximação da época chuvosa, a prevenção de deslizamentos de terra e a preservação dos taludes tornam-se prioridades absolutas para garantir a segurança das populações e a durabilidade das nossas infraestruturas. A preservação ambiental e a gestão responsável da urbanização urbana são fundamentais para manter o equilíbrio entre as cidades e o meio ambiente. Trata-se de cuidar das árvores de forma planeada, com a poda e abate consciente, garantindo a segurança da população, protegendo espaços públicos e contribuindo para a saúde ambiental. Uma gestão correta da urbanização urbana permite preservar espécies, reduzir riscos de acidentes, minimizar impactos ambientais e criar cidades mais sustentáveis e harmoniosas. Para ajudar-nos a compreender melhor estas ações e desafios, conversamos com Elias Machava, presidente da Empresa Municipal de Infraestruturas de Maputo. Nós temos, a nível da cidade de Maputo, uma área total de cerca de 1.200.000 metros quadrados de área de talude. Na área que estamos a intervir agora, aproximadamente cerca de 16 mil metros quadrados. Esta zona é uma zona que tem registrado alguma evolução em termos de deterioração daquilo que é a vegetação que faz a proteção da contenção do talude, quer porque temos tido situações de chuvas que vão fazendo algum arrastamento de solos, tendo em conta também algumas construções que temos tido naquela zona, mas também, acima de tudo, porque temos alguma atividade de moradores de rua que se fazem e fixaram-se naquelas áreas e têm criado algumas trilhas. E quando temos chuvas, pode acontecer aqui, podemos ter uma evolução da degradação do talude, que é de proteção, mas acima de tudo podemos ter situações de acidente, de arrastamento, por exemplo, de solos, que podem vir cá abaixo para as avenidas, principalmente estamos a falar da avenida da Marginal, e que podem provocar também acidentes. Então, a nossa atividade visa fundamentalmente criar condições para que o talude fique protegido através da atividade de poda de árvores. Não tínhamos referido, mas temos também o crescimento da vegetação bastante significativo, temos árvores frondosas naquela área. Então a atividade vai fundamentalmente fazer a poda ou abate de árvores que estejam secas ou que sejam bastante frondosas. Algumas delas até já estão com raízes expostas, também podem criar algum problema de arrastamento de solos. Se tivermos chuvas, como todos sabemos, árvores frondosas criam maior peso para o talude e depois podem, de fato, criar condições para maior arrastamento dos solos. Então, a nossa atividade, fundamentalmente, é fazer a manutenção do talude com o objetivo de garantirmos aquilo que é a estabilidade do próprio talude. Essa atividade vai permitir que, a longo prazo, consigamos ter maior penetração dos raios solares. Os engenheiros florestais e ambientais sabem disso e que vai permitir que tenhamos, diria, as árvores a vegetação mais rasteira que possa de facto crescer de forma mais acelerada e criar maior barreira de contenção dos solos. Vai permitir que possamos ter aceleração do maior desenvolvimento daquilo que é a vegetação naquela área, claramente. Vamos manter o verde. Acho que a preocupação deve ser, vamos tornar o talude sem vegetação. Não. Nós apenas vamos intervir para aquelas situações em que temos árvores mais frondosas, que
de facto podem representar algum perigo a longo prazo. Não vamos reduzir aquilo que é a vegetação. Pelo contrário, até que queremos é que se acelere a vegetação, como disse, permitir que as árvores mais rasteiras, né, elas possam, de facto, criar condições de crescer e poderem fazer a contenção necessária a nível do talude. Segundo Phineas Michak, estas intervenções inserem-se numa política de gestão responsável urbana, sendo esta uma zona sensível. Vamos identificando, dependendo do tamanho, as árvores intermédias podamos, as mais frondosas abatemos, porque são as que oferecem mais risco, são as que nós abatemos, e as secas. Essa é uma zona sensível, com muito declive, em que quando chove, ou mesmo com vento forte, pode fazer com que as árvores mais grandes tombem. E quando estiver a chover, essa queda das árvores vai fazer com que arraste com ela solos e aumentar a degradação do talude. Engane-se quem pensa que este material é simplesmente descartado. Amandi Guionco fala do destino do mesmo. Bom, algum material pode ser usado para produzir adubo, não é? Para criar outras plantas, mas algumas árvores que nós encontramos aqui são árvores com alguma qualidade, chafutas, podem ser usadas para fazer outras atividades, como construir móveis e coisas do tipo. Contamos igualmente com a opinião dos ambientalistas, que vem falar dos benefícios desta ação. Elas trazem uma vantagem enorme que fortalecem o próprio solo, o plantio das árvores neste caso. Elas são uma ferramenta muito importante para aquilo que é mesmo também a proteção do próprio solo, porque quando temos, por exemplo, chuvas torrenciais, elas não terão um impacto devastador, porque as plantas têm o exercício, têm esta tarefa de absorver aquilo que seriam o descontrole dessas águas que pudessem estar a afetar ou então estar estagnadas em certos pontos, porque as plantas vão absorver durante este período. Agora, também temos aqui desvantagens de, por exemplo, as plantas ou plantios descontrolados que não fazem aquilo que é o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é manter o ambiente ou o meio ambiente preservado. Se nós plantamos de forma descontrolada, sem esse conhecimento que eu aqui estava a dizer que tínhamos que injetar à sociedade ou à comunidade, então acabamos também tendo, ou torna-se um risco, porque primeiro estas mesmas plantas, já referi em algum outro fórum, que elas têm a possibilidade de acasalarem quando são muito grandes e mal controladas. Elas acasalam as suas raízes e vão também destruir o solo, porque quando não é uma planta que esteja cuidada, que não esteja controlada, porque nós temos que saber que por todo lado temos sempre o lado A e o lado B, ou por todas as coisas que se fazem. Então, daí que corremos o risco também de, por exemplo, nós podemos ter situações em que quando chove muito e essas árvores não ajudam a absorver que é aquilo que é as águas que iam estagnar-se em algum sítio, nós temos o risco de que podemos ter problemas com a rede elétrica, a corrente elétrica neste caso, porque vai ficar propensa, esta corrente elétrica fica exposta a essas árvores. Conforme disse, são 2
profissionais, mas cada um com sua visão. O Tomás Jaime Langa, coordenador executivo da organização não-governamental Amigos da Terra, destaca a importância desta ação. Qualquer poda de árvores deve seguir rigorosamente um calendário. Não é a qualquer época do ano que se faz cortes. E mesmo seguindo o calendário, é preciso olhar para as técnicas de poda. Cada cidade tem a sua cosmovisão, não é? Tem a sua estrutura, né? Porque as cidades elas têm um plano de ordenamento urbano, não é à toa. Por exemplo, se vamos a falar da cidade de Maputo, que é a cidade das acácias, as acácias foram montadas tendo em conta que na passagem de cada estação elas têm uma configuração específica, né? Desde o florescer das folhas, dos ramos e das próprias flores, passa a redundância. Então dá uma visibilidade, um gosto à própria vista. Quer dizer, cria um ambiente paisagístico muito bom. Agora, quando a gente não observa rigor nenhum no corte, o impacto ambiental é severo. Vamos lá. Vamos ao impacto visível, que são folhas muitas das vezes a correrem de qualquer maneira, com vento, não é? E isso também tem que passar por técnicas de recolha e organização dos resíduos sólidos, não é? Que nós chamamos de lixo hoje. Não é? Aquilo que é abatido, aquilo que é cortado, que é retirado, principalmente se for seco, já é facilmente reaproveitado, os ramos secos. Mas se forem ramos em que, né, estejam, por exemplo, a sair da faixa, a sair do eixo previsto, é questão de saber como é que se corta, não é? Em que evitar, por exemplo, fazer cortes junto ao tronco. É preciso permitir que os ramos, o corte de qualquer ramo não afete diretamente o tronco, não é? A polpa da árvore. Então, o impacto ambiental é severo na medida em que, se nós estivermos a cortar acima do que é expectável, então a razão de ser da árvore coloca-se em causa. As árvores têm o papel de sequestrar o carbono, não é? De capturar o carbono. As árvores, elas transformam o dióxido de carbono em oxigênio. Portanto, tendo árvores, é por isso que a gente diz, está muito fresco. As árvores têm essa capacidade de transformar o dióxido de carbono em oxigênio. Quando a gente corta, o efeito é direto. Quer dizer, o derrubo de árvores é diretamente proporcional ao aquecimento. Portanto, a ausência de oxigênio ou redução de oxigênio, né? Por isso é que é muito bom, não é só questão de sombra, é questão mesmo de poder sequestrar o carbono. E depois tem esse efeito que é mais visível, que eu disse, que é a sujidade na cidade, não é? São folhas de qualquer maneira, com risco até de incêndios. Então é sempre bom fazer-se um planeamento desde o plantio, não é? A monitoria no crescimento e na revitalização das próprias plantas, para que haja um equilíbrio ecossistêmico. Nós estamos a falar de organismos vivos, visíveis, mas existem organismos vivos e invisíveis, que também dependem deste ecossistema em que a planta é uma das figuras fundamentais.
O Sinal Verde caminha para a reta final. É sempre um prazer enorme poder contar consigo ali deste lado, acompanhando a tela da MBC TV. O nosso muito obrigado endereçamos aos nossos convidados que deram ensinamentos valiosos sobre a poda e abate das árvores, como também falaram dos cuidados que precisamos ter no nosso dia a dia com essas plantas e essas árvores tão bem queridas. O nosso muito obrigado vai especial para você, caro telespectador, que acompanhou para a passo desta edição, aos nossos internautas que fazem com que as nossas redes cresçam cada vez mais. Novo encontro fica marcado para a próxima sexta-feira. Até lá, fique muito bem e cuide muito bem do meio ambiente. E o sinal é sempre verde.